E o terceiro erro é não ter na ponta do lápis aí os seus gastos fixos. E sabe por que muitos de nós não fazem a conta aí do nosso gasto fixo? Talvez você trabalhe em casa, né? E aí você não estipula o valor da sua luz. Você tem uma máquina de costura, ela precisa de quê para poder funcionar? Ela precisa de luz. Para você ter luz na sua casa, você tem que pagar o quê? A conta de energia, não é? Para você vender, hoje em dia, não tem como nós avançarmos se a gente não aparecer na internet, né? Se o nosso produto não aparecer na internet. Então, você precisa de quê? De internet, né? Automaticamente, você precisa de um celular para você divulgar seus produtos ali nos status, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E aí, se você não faz isso, você precisa começar a fazer isso. Viu? Não começou ainda não? Então você começa. As pessoas têm que ver, têm que saber o seu trabalho, o que é que você está fazendo. E para ter tudo isso, você tem um gasto. Você gasta com internet, você tem um gasto com seu celular, você tem um gasto de luz. Para você trabalhar ali, você precisa beber água, então você tem um gasto ali com água. E outras coisas, se eu não sei, talvez você não trabalhe em casa, mas você paga um aluguel ali do seu ateliê, o ponto não é seu, é um ponto, né, que você paga de aluguel, então você tem que incluir aí o seu aluguel. Então você coloca tudo isso na ponta do lápis, tá? Soma esse valor total mensal que você gasta com essas coisinhas e divide por 30, tá? Ao dividir por 30, você vai encontrar o valor de um dia. Quanto você gasta para ter o seu negócio funcionando em um dia. Ao dividir por 30, você vai dividir, ao encontrar o valor de um dia, você vai dividir por 8, que são 8 horas trabalhadas, e aí você vai encontrar o valor de 1 hora. Então, para colocar o preço nas suas peças, você tem que ter o valor da sua mão de obra e o valor do seu gasto fixo, que é tudo aquilo que você utiliza para funcionar, para poder ter o seu negócio funcionando. Aí você encontra o valor de 1 hora. Gente, você está com papel e caneta, está anotando isso aí que eu estou falando? Pois é, pega tudo que você gasta ali para o seu negócio funcionar, divide por 30, depois divide por 8, e aí você encontra o valor da sua hora, do gasto fixo da sua hora aí dentro do seu ateliê. Mas eu sei que às vezes você se questiona o seguinte: Thalita, veja bem, eu trabalho na minha casa mesmo, me fala aí, quem é costureira aí que trabalha em casa? Então, veja bem, talvez a sua dúvida seja essa, e é por isso que você não coloca o seu gasto fixo aí nas coisas, na soma final aí dos seus produtos. Aí você pensa o seguinte: Thalita, olha só, eu trabalho dentro da minha casa, é meu marido que paga a luz, né? Meu marido que paga a conta de água, e é meu marido que paga o meu filho, que paga a conta de internet. Eu não preciso gastar com essas coisas, então eu não preciso colocar o valor dessas coisas aí no meu trabalho. Mas como assim não precisa, gente? Ó, nada contra se é seu marido que paga, ou se não paga, ou se deixou de pagar, ou se é você. Não é sobre isso que eu quero falar, mas é sobre o fato de pensar lá na frente, tá? Se você hoje trabalha na sua casa e daqui a pouco você não coloca esses valores, esses gastos mensais aí na ponta do lápis e cobra por eles aí no seu produto, na sua mão de obra, no seu trabalho, daqui a pouco você aumenta a sua produção, aumenta o seu ateliê, você precisa contratar pessoas e aí você tem que mudar de local. Aí vão vir todos esses gastos que eu te falei. O que acontece? Você para no primeiro ano. Você fala assim: nossa, estou gastando demais, não está valendo a pena, não, isso não está compensando, não. Por quê? Porque você não tem o hábito de colocar esses custos aí na sua produção, e aí acaba que quando você precisa tirar aí do seu dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a internet, para pagar o telefone, você não se vê capaz disso. Por quê? Você nunca teve o costume de nem sabia que precisava colocar esses valores aí na sua produção. E é totalmente necessário. Eu conheço, gente,
Já tive uma amiga costureira mesmo que começou a trabalhar na casa dela. Ela trabalhava em fábrica, né? Saía de casa todo dia cedo, deixava os meninos na creche, ppp, aquela correria, trabalhando na fábrica, e daqui a pouco ela viu que com os filhos pequenos estava inviável, resolveu ir, tinha umas máquinas, e trabalhar na casa dela. O que aconteceu? O marido dela falou, não, tá compensando não, você não... A luz daqui de casa aumentou demais, e aí, daqui a pouco, ele começou a falar com ela, que ela não estava ganhando dinheiro, que a luz estava alta, que não sei o quê, e que não estava compensando, justamente, gente, para evitar esses comentários, esses falatórios, que às vezes desanima a gente, né? Faz a gente desistir. Você seja capaz de, com o seu trabalho ali, arcar com os custos e os gastos que ele produz. Porque, querendo ou não, mesmo que seja pouco, gente, e eu falo que é bem econômico a máquina de costura, ela gasta muito pouco de luz, mas tem um gasto ali de luz para usar a máquina, para usar o ferro de passar, que é importantíssimo, né? Eu falei numa live anterior aí, faça do ferro o seu amigo. Então, você tenha essa organização de reconhecer tudo aquilo que é essencial no seu trabalho tem um custo. E o cliente precisa pagar por ele. Ele precisa estar embutido aí nos seus custos, no valor aí da sua peça. Oi, Claudete. Claudete faz facção. Trabalha muito, né, Claudete? Facção eu sei que é por volume, você tem que pegar uma quantidade aí. Nelly trabalha em casa. Muito bem, gente. E isso aí. E vocês, mesmo trabalhando em casa, vocês têm que ter, mesmo que você não pague conta de luz, você tem que ter essa consciência, que esses valores têm que estar embutidos no valor das suas peças. Porque daqui a pouco você começa a precisar de pagar essas coisas aí, não dá conta. E aí pensa assim, a costura não dá dinheiro. Mas não é que não dá dinheiro, é que muitas vezes nós não temos a noção da precificação. E esse é um grande erro. Então, tenha... O terceiro erro para vocês não cometerem. Tenha em mente aí os valores fixos para você manter o seu negócio funcionando e coloque esses valores aí na sua mão de obra ou no valor das suas peças. Isso é importantíssimo. E no meu curso, gente, Costureira 5K, nós disponibilizamos uma planilha, tá? Uma tabelinha. Eu explico, não dá para poder explicar toda essa continha aqui, porque é muita coisa para explicar na live, mas eu já estou te dando, assim, uma luz, tá? Para que você entenda que é importante você ter noção aí dessas coisas para poder precificar. Você que às vezes reclama que não ganha dinheiro com a costura, talvez o erro comece aí, em não saber colocar preço nas suas peças.